pessoal, tudo bem com vocês? Bom, dando seguimento aqui, eu vou tentar falar bem rapidinho pra chegar no dia de hoje. Nós passamos uns dias na casa da minha avó até tudo se acertar. Meu pai então arrumou um emprego no supermercado da cidade que se chama Pague Menos. Na época o mercado não existia ainda em Sumaré, na verdade, lembrando, meu pai entregou uns currículos, na época tinha esse negócio de entregar currículo, tinha esse negócio de ir em determinadas agências, né, deixar currículo, e ele foi chamado, fez uma entrevista e tudo mais, deu certo, para trabalhar em açougue no supermercado Pague Menos na cidade de Americana. Então, ok, meu pai já estava contratado, eles alugaram uma casa e definitivamente ficamos aqui. Aí meu pai voltou para Fernandópolis para buscar a mudança. Nessa época ele tinha um Del Rey branco, ele chamava de asa branca o carro. E ele até vendeu o carro para pagar o caminhão de mudança na época, porque não tinha dinheiro. E ele até hoje a gente brinca, ele fala assim, que arrependimento, né? Porque pobre não tem móveis, né? E chegou aqui ainda nesse negócio de desmonta e monta, perdeu muita coisa, enfim, viemos. E eu estava prestes a fazer 13 anos. E quando a gente mudou pra cá, meus pais alugaram a casa, uma das coisas que eu lembro que eu já achei o máximo, a casa tinha piso e laje. Pra mim era... Nossa, era a coisa mais extraordinária que tinha, porque nós morávamos numa casa em Fernandópolis que a casa não tinha piso e nem forro, era a telha, você via. E foi, nossa, assim, eu achava o máximo, a casa tinha piso e laje. Era uma casa de meio terreno super simples, um quarto passava dentro do outro. Aí nós dividíamos o quarto da mesma maneira, nós três, e ainda nessa época teve uma prima que também veio pra Sumaré e ela ficou um tempo morando com a gente ainda. Então, na verdade, a gente dividiu o quarto em 4 pessoas. Mas, enfim, pra mim tava tudo certo, tava tudo ótimo. A casa era... Nossa, pra mim era um castelo. E outra coisa, assim, que eu achava também demais, que meu pai tinha horário pra entrar e horário pra sair do trabalho. E eu achava muito bacana. Nessa época, meu pai então tinha vendido o carro, ele ia pra Americana de ônibus, e meu pai passava muito mal, porque ele passa mal de andar de passageiro. E ele ia de circular, pegava 2 circular para chegar no trabalho, passava muito mal, e Deus foi muito bom, porque em questão de meses, abriram um Pague Menos na cidade de Sumaré, ele foi transferido. E, enfim... E a nossa rotina não mudou muito igual era em Fernandópolis. Então, eu e a minha irmã, a Isabela, estudávamos à tarde. Então, de manhã nós ficávamos com a Duda. Ela tinha quase 3 anos na época. E nós estudávamos à tarde, de manhã a gente ficava com ela. E à tarde, quando a gente ia pra escola, a gente levava ela pra casa da minha avó. Minha avó morava na rua da frente. E minha avó trabalhava um dia sim, um dia não. Então... Quando a minha avó estava trabalhando, ela ficava com o meu avô. E quando minha avó era folga dela, ela ficava com os dois no período da tarde até minha mãe chegar do trabalho. Minha mãe chegava do trabalho, pegava ela lá na minha avó. E nós sempre fazíamos tudo em casa, ajudava minha mãe a limpar a casa, lavava louça, fazia comida, eu sei fazer comida desde cedo. E só que assim, eu já achava demais. Eu adorava a vida que a gente tinha. E meu pai trabalhava em mercado e aí todo dia ele trazia uma sacola com alguma coisa de comer, porque pra ele era uma coisa assim, era uma coisa nova ter essa condição, né? Pra quem passava muita necessidade lá, dependia das pessoas até pra essa questão de alimento, como eu falei no vídeo anterior, eu nunca cheguei a passar fome, mas eu só não passei fome porque nós tínhamos pessoas que nos ajudavam. Então todo dia ele trazia alguma porcaria pra comer, um bombom, uma bolacha. Podia fazer compra hoje, gente, amanhã ele ia chegar com uma sacola em casa. E isso daí começou a mexer muito comigo. Eu falei, nossa, que legal. Eu tinha 12 anos, tava pra fazer 13, só que eu falava, nossa, pra mim era uma vida totalmente diferente. E o que eu comecei a fazer? Eu falo que isso foi o pontapé inicial pra minha vida adulta. Eu comecei a escrever. Eu escrevia, depois eu vou até mostrar pra vocês que eu comecei a fuçar em casa, eu tenho mania de guardar
guardar as coisas, eu adoro guardar as coisas. Pra vocês terem noção, eu tenho até hoje guardada a camiseta do Brian quando ele me pediu em namoro. Eu tenho uma rosa guardada, que ele me deu um botão de rosa uma vez antes da gente começar a namorar. Eu adoro lembranças, por isso até que eu falo muito sobre viagem. Viajar, pra mim, a coisa mais bacana da viagem é a recordação, é a lembrança que fica aqui. E eu comecei a escrever. E eu escrevia tudo. Poderia ser a coisa mais boba que parecesse. Eu escrevia sonhos, igual nós viemos pra cá em 2005. Aí eu escrevi assim, sonhos pra 2006, um micro-ondas, um DVD, essas coisas assim, um emprego melhor pra minha mãe, uma promoção pro meu pai no trabalho. Eu escrevi esse tipo de coisas. E isso eu faço até hoje. Todo ano, hoje nós temos mais tecnologia, então eu faço um bloco de notas no celular e traço os objetivos pessoais, profissionais, né? Só que na época eu fazia isso no papel. Às vezes quando eu orava, eu escrevia até a minha oração assim pra Deus numa folha. E eu tenho muita coisa guardada, depois eu vou até compartilhar. Eu tava mexendo nas coisas esse dia em casa e não preciso encontrar, e de fato eu encontrei. E isso eu falo que foi o pontapé inicial para as coisas que eu adquiri até hoje. Eu tenho muita mania de escrever e traçar aquilo como uma meta. Olha, eu vou ter isso como uma meta, por isso que eu tô escrevendo, para eu não esquecer, para isso não sumir da minha cabeça, para eu realizar. E, enfim, tudo começou a se encaixar, tudo começou a dar certo. Meus pais trabalhavam, eu e minhas irmãs estudávamos, e quando eu tinha 14 anos, eu fui passar em uma consulta. Um dos sonhos era colocar aparelho. E olha aqui, até hoje, gente, brincadeira, eu tratei na época, eu tinha 14 anos, e agora na vida adulta eu precisei colocar por conta de um probleminha de dor de cabeça, oclusão errada, e eu precisei colocar novamente pra corrigir, mas estou prestes a tirar já, ó, tá ficando lindo. Enfim, fui numa consulta odontológica, montei meu aparelho. Passado uns dias, em retornos, o dentista, que é o Dr. Nestor, que é um amigo do coração, ele é meu amigo até hoje, tenho ele como um pai mesmo. Ele me apresentou odontologia, me abriu as portas, eu tinha 14 anos. E ele me perguntou se eu queria trabalhar. Nossa, a maior alegria do mundo. Saí da consulta, cheguei em casa, contei pra minha mãe. Aí minha mãe, não, você é muito novinha, você não vai trabalhar, você vai estudar. E eu queria. Aí meu pai falou, não, deixa ela, se a gente tiver que não dá certo, ela sai. Aí eu estudava de manhã, tava na 8ª série. Estudava de manhã e à tarde pro consultório, trabalhava à tarde. E de segunda a sábado, adorava. Aí o que aconteceu? Eu ia pro colegial e fui prestar umas provas, na época que tinha prova pra fazer o ensino médio com um técnico, uma série de coisas. Na época tinha um programa da cidade, do município, que chama Instituto do Menor Aprendiz. As pessoas fazem uma prova também, e quem passa faz tipo um curso e é encaminhado para as empresas. Na época eu prestei tudo que eu tinha direito. Prestei essa prova, prestei vários técnicos e prestei magistério. E não passei em nada, só em magistério. E eu fui, porque até então eu tinha até um certo interesse nessa profissão de professora, né? Era uma coisa que eu até me identificava e fui fazer magistério, continuava estudando de manhã. E nesse meio tempo o dentista que eu trabalhava, ele falava, Lê, não faz isso, era para ser uma profissão valorizada, porém não pedagogia, infelizmente, não ganha bem. E ele foi falando muito, e aquilo foi entrando no meu coração, e ele falava, tem filha professora, e olha, um conselho, aquilo foi entrando no meu coração. Aí, enfim, decidi sair do magistério. E ele falou, se você for estudar à noite, você vem trabalhar comigo o dia todo. Aí fui, voltei pra escola que eu estudava até então, e minha mãe me matriculou à noite, e eu comecei a trabalhar o dia inteiro com o Dr. Nestor. Só que nesse meio tempo nós tivemos alguns probleminhas, não com ele, mas com uma outra pessoa, e eu novinha assim, aí meus pais acharam melhor eu sair. Aí eu saí do trabalho e voltei a estudar de manhã. E
que eu fui fazer? Até por conta desses incentivos dele, eu procurei uma escola em Campinas para fazer um curso de auxiliar em saúde bucal, que é o famoso ASB. Até se você aí tá tentando se encontrar em alguma área, você gosta da área da saúde, um curso que eu até recomendo. Eu brinco que é uma área que você nunca vai ficar desempregado. E eu fui fazer o curso de ASB. Então eu estudava de manhã, lá no Elizabeth. Nesse meio tempo, eu e o Dr. Nestor acabamos decidindo que eu voltaria a trabalhar somente à tarde. Então eu estudava de manhã, eu tava nessa época já no 3º colegial. Eu estudava de manhã, ia pro consultório à tarde e à noite eu ia fazer o curso. Fiz o curso era só 6 meses. Se eu quisesse estender para 2 anos, eu me formaria como técnica em saúde bucal, mas eu fiz 6 meses, amei e coloquei na cabeça que eu ia fazer odontologia. Aí nesse meio tempo eu até comecei a fazer um cursinho, porque eu ia tentar prestar algumas provas, mas não vou nem justificar, lógico, que se eu tivesse buscado por mais informação eu teria adquirido. Mas na época não era tão fácil esse negócio de informação. Eu fui ter computador em casa, eu tinha 16 anos, internet não é igual hoje em dia, que a internet é ótima, tem Wi-Fi que você consegue conectar seu celular em qualquer lugar. Não! Celular não dependia de internet, era só de crédito. O computador, a internet era horrível, era aquelas internet de modem, de escada que funcionava quando queria. E eu, pra ajudar, morava num bairro que nada pegava, não dava sinal de internet, não dava sinal de telefone. Pra vocês terem noção, até água faltava lá, porque era um bairro tão distante, uma subida tão alta, que a água no município não tinha força para chegar. Direto a gente ficava sem água em casa, o caminhão-pipa vinha encher caixa d'água, tinha que tomar banho de canequinha, era uma loucura. Enfim, eu comecei a fazer cursinho, só que aí meus pais estavam gastando muito com o cursinho, eu comecei a sentir um medo, começou aquele peso, nossa, se eu não passar em nenhuma faculdade pública, aí eu comecei a ver que se eu fosse morar fora, meus pais iam ter uma despesa muito grande comigo, decidi, conversei com meus pais, falei, olha, eu vou sair do cursinho e eu vou prestar ENEM e faculdade particular, e vou tentar. E foi isso que eu fiz. E quando eu terminei o curso de auxiliar, até falei pro Dr. Nestor, tô decidida, vou fazer odontologia. A minha professora do curso me ligou, perguntando se eu queria trabalhar com ela. E até então, no Dr. Nestor, eu era só secretária, porque ele era, na época, só ortodontista. Então, eu nem tinha com que auxiliar ele. Dr. Nestor, eu tinha tido uma proposta, saí do consultório dele, fui pra Campinas trabalhar com a Márcia. Lá, eu tive certeza absoluta que era odontologia que eu queria fazer. Trabalhei com a Márcia até o final do ano, trabalhei 6 meses e falei pra ela, tô decidida, vou fazer odontologia. E na época, então, prestei ENEM e ela até insistiu para que eu fizesse faculdade em Bragança Paulista, que é uma cidade próxima de Campinas, que tinha odonto à noite. Mas minha mãe não concordou e, de fato, eu acho que não teria dado certo por conta da dificuldade de logística, porque eu moro, na verdade, em Sumaré, eu ia trabalhar em Campinas, de Campinas eu ia pra Bragança Paulista, até voltar em casa era inviável. Então eu falei pra Márcia, vou ter que fazer uma faculdade por aqui mesmo. E aí, qual que era outro problema? A faculdade era integral, não tinha como eu trabalhar. Então eu acabei saindo da Márcia e eu continuei nela só os sábados e durante as minhas férias. Até porque pra mim lá foi uma escola, eu aprendi muito, muito, muito. E aí, eu estava prestes a iniciar um novo ciclo na minha vida, que era a vida acadêmica.